Olá! Esse vídeo hoje traz a proposta de pensar um pouco nas transições da vida e quando a gente está em transição, o quanto que é importante a gente praticar o desapego, o quanto que é importante a gente ter algumas características de acolhimento muito maior, porque clarificando até um pouco o que eu estava pensando essa semana. A gente pode ter transições muito simples, às vezes transição capilar, que é o meu caso, que eu tô deixando de ter um cabelo com progressiva para um cabelo crespo. A gente pode ter uma transição de emprego, a gente pode ter uma transição de carreira, onde eu deixo algo que eu sempre fiz e vou me lançar em algo que eu nunca fiz. A gente pode falar de transição de cidade, uma mudança de cidade, transição de país. Transição de estado de vida, no sentido de que às vezes eu era solteira e agora eu sou casada, eu era casada e agora eu sou separada, ou hoje eu era casada e eu sou viúva, né? A gente pode falar de transições que são esperadas e planejadas, e a gente pode falar de transições que vão acontecer, né, com a gente, independente da nossa vontade, ou seja, a gente está sendo chamado a fazer mudanças, porque a gente sabe que quando a gente fica muito paradinho numa mesma coisa, a gente sabe que água muito parada apodrece. O que faz uma água não apodrecer justamente é o movimento que tem. Então, hora ou outra, a gente precisa sim refletir sobre quais aspectos na nossa vida, de repente, a gente está muito parado. A gente está ficando com um espaço que não está mais saudável, que não tem mais oxigênio ali, que a vida está indo embora porque está tudo tão parado. E algumas vezes o que nos faz ficar tão parado num mesmo estado é justamente o medo do novo, é a dificuldade de lidar com a sensação de vulnerabilidade, de desconhecimento, de medo diante daquilo que eu ainda não conheço tão bem quanto aquilo que eu vivia num determinado momento. Então, quando a gente está falando de alguém que está fazendo uma transição de carreira, então se ela vivia muito forte aqui um lado, este lado ela conhecia. E foi justamente a vivência desse lado que a fez talvez pensar numa mudança, se foi refletida e espontânea, então ela começou pensando o que estava bom, o que estava ruim, e ela começa a fazer a transição, a passar de um lado para o outro, ou seja, ela está transitando pela ponte que liga dois lados até chegar aqui. Às vezes, a gente, como eu falei, a gente precisa fazer transições que na verdade eu não pedi para fazer. E aí às vezes a gente fica mais agarradinho nessa vontade de que as coisas não se transformassem, de que as coisas não mudassem. Mas a vida traz mudanças, a vida traz essa necessidade da gente desapegar e deixar fluir. Quando a gente não consegue deixar fluir, é que a gente fica aumentando muito mais o nosso sofrimento. É quando a gente fica muito mais preso a algo que já passou. É quando a gente está abrindo a possibilidade até mesmo de entrar num estado de uma tristeza maior ou até mesmo num estado depressivo. E quando a gente começa então a pensar na possibilidade da transição, então eu preciso entender que eu vou ver tudo de bom que eu tive aqui e tudo que já não estava bom. E geralmente quando a gente pensa em fazer uma mudança é que tem algum desconforto aqui. E essa bagagem que a gente leva daqui, enquanto eu estou transitando, atravessando a ponte, ela vai ser fundamental exatamente para esse novo lugar que eu vou aparecer agora, que eu vou desenvolver agora. As aprendizagens, então, daquilo que eu vivi, me fortalecem, já me dão um chão. Mas eu preciso estar atenta que aqui é diferente de lá. Então eu posso levar algumas coisas, mas eu preciso entender que vão ser necessárias adequações, que a gente vai precisar ter muita paciência, porque aqui é novo, né? E acolher até mesmo os estados de vulnerabilidade, porque quando a gente está diante do novo, e geralmente é aí que algumas pessoas procrastinam tanto, porque tem medo do que será aqui. Por quê? Porque às vezes a gente se cobra demais, porque às vezes eu tenho muito medo do olhar do outro, às vezes eu tenho muito medo de falhar, enfim. Mas esquece que, peraí, eu tinha uma base aqui, eu não era nada, né? Eu tinha uma referência, ou eu sabia me cuidar, ou pensando na questão de relacionamento, né? Eu terminei aquele relacionamento, mas eu vou olhar o que deu certo, o que deu errado aqui, né? E vou transitar até chegar aqui. Aqui é uma nova terra, é um novo momento.
que precisa ser construído. Da mesma forma que quando a gente, né, não sabia andar de bicicleta, a gente montou na bicicleta a primeira vez, a gente não saiu andando. A gente teve que experimentar, buscar o equilíbrio até que a gente consegue fluir e dirigir, né, e pedalar a bicicleta sem levar mais nenhum tombo. Então o grande foco provavelmente, né, se a gente não faz mudança nenhuma, a vida vai trazer alguma mudança. Então não tem como a gente fugir dos estados, dos ciclos. A gente tem um estado, né, que a gente era criança, de repente a gente vira adolescente, a gente está na vida adulta, depois na maturidade, depois a gente começa a perceber o envelhecimento. Então assim, todos nós vamos mudando aos poucos. E esse estado de mudança, ele pode ser mais doloroso ou mais fácil, conforme a gente vai acolhendo que tá tudo certo, que mudar faz parte e que experimentar um medo, uma insegurança também está certo. Eu não posso paralisar, né? Então, quando a gente está fazendo a transição, eu preciso acolher essa nova experiência, estar muito atento, como eu disse, muito paciente, muito amoroso. Né? Porque um dia isso aqui vai ficar também tranquilo, possível, né? Vou me sentir bem com isso, mas até esse momento chegar, eu preciso ter esse processo de transição. Quando eu transito de um lado para o outro, eu preciso desapegar daquele lado, trazer as experiências daquilo que eu sinto que vale a pena atravessar e construir um novo espaço. Então, algumas vezes também, o que paralisa a transição, né, é quando as pessoas também estão aqui e já ficam tentando visualizar todo o percurso de como vai ser do outro lado. Isso é impossível, porque boa parte do caminho realmente só se faz dando o primeiro passo, o segundo passo, analisando, aí volta um pouco e caminho. Então, às vezes também a gente procrastina ou a gente gera uma ansiedade elevadíssima porque a gente quer sair deste momento e já ter tudo planejado lá no outro ponto. E isso também não é possível. Essa construção ela é feita passo a passo, como eu falei, de andar de bicicleta. Então, a grande questão é, se você está pensando em fazer mudanças na sua vida, entenda que transições implicam em fragilidade, em vulnerabilidade, em insegurança, em medo. E que à medida que você vai tendo consciência de que, nossa, tô com medo disso, acolhe esse medo, vai conversar, vai trocar, vai buscar estratégias, né? Vai ver com quem já fez essa transição, se informe, né? Dê base para você, mas não espere, né, não sentir nada disso para fazer alguma mudança na sua vida, né? Porque a gente sempre vai experimentar algum tipo de desconforto, porque eu tô saindo daqui, eu tô indo para lá, que é o que eu falei do meu cabelo, né? Eu tô aprendendo a lidar com o cabelo crespo. E isso, embora seja pequeno, ele tá me fazendo essa reflexão que eu tô trazendo aqui agora, porque realmente o cabelo crespo ele tem um outro jeito de lidar do que um cabelo com progressiva. Então, às vezes adoro, tem às vezes que eu não sei como lidar com aquilo. Então eu me permito fazer ou usar alguns recursos para lidar com isso, né? Então isso precisa ser pensado, refletido também em todas as questões da nossa vida, né? E era isso que eu queria falar essa semana. Um beijo a todos, até mais, boas transições, bom desapego. Tchau!